nos céus. Eu o louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu o louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Um dia foi teu sonho nos ver em comunhão, numa só fé, num só amor, num só coração, usando as diferenças para demonstrar a multiforme graça de quem sabe amar. Levantamos a bandeira, unidade sem igual, derrubando as fortalezas, avançamos contra o mal. Faz-nos um como tu és, oh Pai, queremos
demonstrar a multiforme graça de quem sabe amar. Levantamos a bandeira, unidade sem igual. Derrubando as fortalezas, avançamos contra o mal. Faz-nos como tu és, com Pai. Queremos refletir a tua paz. Faz-nos que o mundo veja em nós teu reino de justiça e amor. Faz-nos como tu és, com Pai. Queremos refletir a tua paz. Faz-nos que o mundo veja em nós teu reino de justiça e amor. Olá pessoal, mais uma vez, bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei quando que você vai estar vendo esse vídeo, mas oro para que a presença de Jesus te abençoe, que o Espírito Santo possa falar ao seu coração, trazer uma mensagem aí, te edificar, nesse tempo que a gente está tendo a oportunidade de estar juntos, fisicamente distantes, mas aproximados pela tecnologia, né? Queria começar esse nosso tempo fazendo alguns agradecimentos. Primeiro, agradecer o Thales, todo o apoio que ele tem nos dado aí com a parte tecnológica, edição de vídeos, né, o preparo de tudo que a gente tem visto nos domingos aí, ajustar as músicas, e tem nos ajudado bastante com as pregações e abençoado a nossa vida com todo o apoio que ele tem dado. Thales, brigadão. E eu queria agradecer também o Lucas, o Gui, a Vitória. Não sei se mais alguém vai ter participado dos momentos de músicas, mas agradecer toda a equipe de louvor aí que tem também se desdobrado aí para gravar as músicas, para mandar para o Thales, para a gente se ajustar e ter esse tempo que a gente tem tido abençoador aí no domingo. Obrigado, gente, que Deus possa nos abençoar. Quero dar início a esse nosso tempo com uma palavra de oração. Peço para que você ore comigo. Pai, obrigado mais uma vez o dom da vida. Nós queremos te louvar e agradecer todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado, a tua amizade, a tua presença. Pedir para que a tua autoridade, através do teu Santo Espírito, fale conosco, através desse vídeo, através dessa mensagem, nos desafie, nos ajude realmente a sermos discípulos nesse tempo difícil que a gente tem vivido, Deus, diante de todas essas coisas que têm acontecido no mundo, no nosso país. O Senhor realmente nos ajude a viver de maneira digna do Teu Evangelho e mostrar para o mundo, Deus, a Tua luz, mostrar realmente, através da nossa vida, quem o Senhor é. Essa é a nossa oração, a gente faz ela com muita gratidão, em nome de Jesus. Amém. Bom, eu estou gravando essa mensagem um pouco antes do que você vai ver ela, né? Eu estou gravando esse vídeo talvez aí quase uma semana de antecedência, e eu vou falar de assuntos aqui que aconteceram para mim há um pouco mais de uma semana, né? Mais ou menos na minha semana retrasada. Então talvez para você faça um pouco mais de tempo ainda, mas eu tenho certeza que você vai se lembrar dessa semana, porque foi uma semana bastante atípica de acontecimentos que mexeram comigo. E enquanto eu meditava e pensava em tudo que estava acontecendo, eu já falei, eu preciso fazer uma mensagem sobre isso, preciso trazer uma mensagem sobre esse assunto, aproveitando tudo isso que está acontecendo naquela semana. E nesse meio tempo eu recebi um vídeo de uma mensagem do pastor Ricardo Agreste, e a Fran compartilhou um vídeo também nos nossos grupos lá de formação espiritual do pastor Francis Chan. E eu vou pegar algumas coisas emprestadas desses dois vídeos, porque eles falaram muito ao meu coração,
e tinha muito a ver com o que eu estava pensando e preparando para falar com vocês nesse domingo. Mas você vai se lembrar de que algumas semanas atrás nós vimos lá em São Paulo, na Avenida Paulista, no meio da pandemia, manifestações, né, a favor do governo, um grupo apoiando o governo, um outro grupo criticando o governo, manifestando contra as ações do governo. E eu quero deixar claro aqui que eu não estou nem defendendo, nem criticando, eu só estou trazendo os fatos para a gente entender a realidade do que é que estava acontecendo ali. A gente viu isso acontecer em São João também, a gente teve uma manifestação lá na Praça Joaquim José, ou seja, pessoas saindo de casa no meio de uma pandemia para manifestar, ou para manifestar suas críticas ou para manifestar o seu apoio ao governo. Nos Estados Unidos, a gente viu um negócio terrível, né? Mas todo um movimento começou nos Estados Unidos, chamado de... nas redes sociais a gente viu, né? O Black Lives Matter, ou as vidas negras importam, depois que circulou um vídeo de um policial fazendo uma apreensão de um cidadão negro, o George Floyd, e ele estava algemado já no chão, e o policial com o joelho ajoelhado em cima do pescoço dele, e ele dizendo para o policial, eu não consigo respirar, por favor, sai de cima de mim. E eu que entendo um pouquinho de como que o nosso cérebro funciona, quando ele começou ali a chamar a mãe dele, eu falei, opa, algo grave está acontecendo com ele, e ele veio a falecer. Os policiais foram afastados, mas gerou toda uma série de movimento ali nos Estados Unidos, né? Nas redes sociais também, as pessoas ou colocavam frases, né, tipo, eu não consigo respirar, ou colocavam uma foto da tela em preto, em sinal de luto, e apoiando o movimento lá dos Vidas Negras Importam. Mas aí parece que logo em seguida já veio um outro movimento dizendo, não são as vidas negras que importam, todas as vidas importam. Assim, é claro, né, o que aconteceu com o George Floyd foi terrível, né, e a gente sabe que o preconceito lá nos Estados Unidos ele é diferente do preconceito que a gente tem aqui. Aqui é muito mais explícito e lá é muito mais velado. Eles sofrem muito mais com isso porque quando aparece algo dessa natureza, é um choque para eles, e eles vão às ruas mesmo, eles se manifestam por todo o histórico que eles têm, do racismo que eles enfrentam ali. Mas parece que esse movimento que veio depois do Todas as Vidas Importam, parecia que estava menosprezando, né, o movimento do Black Lives, dos Vidas Negras, porque não é só as vidas negras que importam, todas as vidas importam. E é claro que todas as vidas importam, né, mas parece que veio para chocar, sabe? Continuamos naquela confusão, né, de coronavírus na semana passada, as pessoas ligadas à saúde dizendo fique em casa, número de casos subindo, não é hora de flexibilizar a economia. As pessoas ligadas à economia, precisamos fazer a economia girar, flexibiliza aí o isolamento, tira as pessoas de dentro de casa. A gente viu pessoas divulgando fake news pelo WhatsApp para gerar caos, para gerar confusão, para justamente pressionar aí as lideranças a abrir o comércio. Enfim, naquela semana a gente bateu mais de 30 mil mortes por causa do Covid, e no momento que eu estou gravando esse vídeo nós já passamos dos 40. E naquela semana saiu a notícia de que o governo estava omitindo alguns dados sobre a doença aqui no Brasil, né? Várias críticas, o STF precisou intervir. No momento que eu estou gravando já deu uma melhorada nisso, o governo já passou a ser um pouco mais transparente com os dados, mas curiosamente o número de mortes parece que diminuiu, né? Enfim, a gente fica naquela sem saber realmente o que está acontecendo no nosso país. Mas aí no dia que o Brasil bate mais de 1.000 mortes em 24 horas por causa do coronavírus, em Recife, uma morte choca o país, né? O garoto Miguel, 5 anos de idade, tinha sido levado para o trabalho, a mãe levou ele junto para o trabalho, doméstica, ela não podia parar de trabalhar na pandemia, ela foi trabalhar
de empregada e levou o seu filho Miguel junto com ela. No momento em que ela saiu do apartamento para passear com o cachorro da família, deixou o Miguel aos cuidados da sua patroa. Num descuido tremendo, a sua patroa deixou o menino sozinho. Ele saiu, entrou no elevador, subiu para o 9º andar e caiu do 9º andar e veio a falecer. Tudo isso, gente, essa semana para mim eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Todo esse caos que está acontecendo, essas confusões, eu nunca vi as pessoas tão polarizadas como elas estão agora. Parece que se você é favorável ao governo, então você é fascista. Se você não é, se você é contra o governo, então você é um imoral, depravado, que quer acabar com a sociedade. Se você defende o direito das minorias, então você é de esquerda liberal, você é um cara que não leva nada a sério. Ou se você não, diz que não, toda a vida importa, e valores morais, então você é um racista, homofóbico e fascista. E no meio de toda essa confusão, vidas se vão. São vidas que estão indo embora. Infelizmente, a gente acostumou a ligar o nosso telejornal e ver 1000 mortes. E eu não consigo entender as pessoas que argumentam assim, mas a violência no Rio mata muito mais que o coronavírus. A dengue mata muito mais que o coronavírus. Mas que raio de argumento é esse para dizer que tudo que a gente está passando é bobagem? Porque vidas humanas são perdidas todos os dias e a gente não pode fazer nada por isso. Infelizmente, né, queridos, acho que essa quantidade de informação acabou meio que amortecendo a gente, né? A gente não se sensibiliza mais da maneira como deveria, de saber que em 24 horas, mais de 1000 pessoas morreram por conta do coronavírus, por conta de uma doença que nasceu lá na China, do outro lado do mundo, né? E chegou aqui em menos de 6 meses, já levou 40.000 pessoas. Queridos, no meio de tudo isso, eu acho que a gente precisa pensar numa coisa muito interessante. E é nesse ponto que eu vou pegar emprestado da mensagem do pastor Ricardo. O pastor Ricardo mostrou para a gente esse seguinte gráfico que vai aparecer para você em algum lugar da tela aí, tá? Eu quero que você preste atenção, que eu vou dar só alguns exemplos, tá? Do que acontece. Então, mais ou menos, né, o nosso mundo aqui é dividido entre os de direita e os de esquerda, posicionamento político, tá? Mais uma vez, são só exemplos, tá? É um exemplo que eu vou dar para você entender do que eu estou falando dessa polarização, tá? E eu vou colocar um eixo a mais ali, né? Porque ser de direita e ser de esquerda na modernidade significava uma coisa, ser de esquerda e ser de direita na pós-modernidade significa outra coisa, né? Se você é uma pessoa de posicionamento à direita na modernidade, um dos valores, mais uma vez, são exemplos, tá? Não se atenha nos exemplos, só presta atenção no geral do que eu estou dizendo. Um dos valores que as pessoas de orientação de direita na modernidade defendiam era a ordem, né? Por isso que está lá na nossa bandeira, por exemplo, ordem e progresso. Na minha época de escola, a gente ia no intervalo, na volta do intervalo, tinha que ir lá, botar a mão para frente, distância do coleguinha, mão de lado, cantava o hino nacional, cantava o hino, a bandeira, né? Ordem. Se você, nessa época, na modernidade, tinha um posicionamento à esquerda, você era uma pessoa que brigava por justiça, né? Daí vem teologia da libertação, justiça social, precisamos diminuir as diferenças sociais do nosso país, socialismo e tudo mais, né? Na pós-modernidade, isso já mudou, já não é mais dessa forma. Se você tem uma orientação de direita na pós-modernidade, os valores que são exacerbados ou defendidos, não exacerbados, mas defendidos, a moral, né? É a família, é o tradicionalismo, né? São questões de caráter, por exemplo. E se você já tem uma orientação mais à esquerda, na pós-modernidade, isso tudo indica que você é uma pessoa que briga pelo direito das minorias, né? Os homossexuais, os negros, o direito da mulher, enfim.
Tudo isso, queridos, para dizer o seguinte: o problema dessa visão de mundo é que ela afasta cada vez mais uns dos outros. No sentido de, por exemplo, eu posso valorizar tanto a moral, tanto a moral, tanto a moral, que eu paro de olhar para as minorias. Eu paro de entender que eles precisam de cuidado. Eu paro de entender que eles são um grupo carente da sociedade. Ou, se eu começo a olhar tanto para as minorias, a ponto de não mais me preocupar com questões morais para que esse direito seja defendido, eu posso abolir qualquer coisa que tenha a ver com essa questão da moral, e de maneira que não existe mais contato. Então, esse é um dos grandes problemas que acontece com toda essa polarização. Tá? Mais uma vez, isso é só um exemplo, mas o mundo que a gente está vivendo afasta as pessoas, afasta tanto uns dos outros que muitas vezes a gente não consegue ver que no outro posicionamento pode existir algo de positivo. E eu não estou querendo dizer aqui, tá, gente, que os de direita hoje fazem tudo de acordo certinho, bonitinho, os de esquerda fazem tudo certinho, bonitinho, o de direita faz... Não estou dizendo isso, tá? Eu estou dando um exemplo de como que essa polarização nos separa, nos divide, impede que vivamos em unidade, vivamos em comunidade ou vivamos em sociedade, né? Existe um racha que infelizmente acomete às vezes até famílias, né? Cansei de ver na época das eleições quantos grupos familiares de WhatsApp que rompia por causa de discussões políticas. Então, esse é o problema de todas as grandes polarizações que a gente está enfrentando nesse momento. E diante de tudo isso, como é que eu posso ser um seguidor de Jesus, ser um discípulo de Jesus e viver nesse cenário tão caótico de polarização? Ou como que, como um seguidor de Jesus, eu deveria me colocar, me portar e viver diante desse cenário? Para responder essa pergunta, eu quero ver com você um texto de Paulo, escrevendo aos Filipenses. O texto que a gente vai ver e a resposta para essa pergunta, como realmente viver como discípulo de Jesus no meio desse caos, ele está no capítulo 2, nos versículos 1 a 5. Mas antes eu quero ver com você um versículo que explica o porquê que Paulo está falando essas coisas. Lá no capítulo 1, versículo 27 e 28, Paulo diz assim na introdução da carta: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação, e isso da parte de Deus. Lembra o que estava acontecendo lá em Filipos? Eu lembro que uma mensagem, algumas mensagens antes de eu entrar nessa pandemia, a gente falou sobre o contexto de Filipos. Filipos era uma colônia romana cheia de soldados aposentados, né? Soldados do exército romano que se aposentavam e iam para lá. Então era uma cidade extremamente patriota, né, em relação a Roma. E Roma declara o quê? César é Senhor. Então, se alguém disser em Filipos, não, Jesus é Senhor, está em sérios apuros, né? E aquela comunidade de discípulos que Paulo deu início estava vivendo essa tensão constante, socialmente falando, essa tensão de dizer e proclamar que Jesus é Senhor, em contrapartida a um cenário completamente patriota de que não, de Roma é Senhor. Além do que, existem alguns elementos da cultura romana bastante interessantes que Paulo aborda aqui. A cultura romana era uma cultura extremamente individualista, né? Diferente das outras culturas do mundo antigo. Você pega as histórias dos heróis romanos, né? Era sempre o cara sozinho conquistava
matava o animal, conquistava o que quer que fosse, né? Se você assistiu o filme Gladiador, é mais ou menos isso, né? O Máximos, sozinho, derruba o imperador, o Império Romano, e instaura a República. Claro que aquilo é romanceado, mas são as histórias romanas porque valorizava a individualidade da cultura romana, né? Era uma cultura extremamente competitiva, né? Eles tinham o Coliseu, tinham os jogos que eles adoravam, né? Inclusive, eles levavam lá os cristãos para ser mortos, mas o Coliseu era um grande estádio onde os jogos aconteciam, então uma cultura extremamente competitiva, uma cultura extremamente vaidosa, né? Cheia de intrigas, né? Vaidosa e com sede pelo poder, né? Aí, se você pegar as histórias de como que os imperadores eram traídos pelas mulheres ou pelos amigos, pelos generais. Então era uma briga constante pelo poder, um traindo o outro, um matando o outro. Esse é o contexto de Filipos que Paulo está escrevendo para aquela comunidade ali. Não tem nada a ver com o que a gente vive hoje, né? Brigas pelo poder, intrigas, vaidade, competitividade para ver quem tem razão, quem não tem, né? Uma cultura extremamente individualista, egoísta, não é parecido com o que a gente tem hoje, né? Imagina. Aí, vamos dar uma olhada então como que Paulo responde essa questão. Como que nós podemos viver nessa cultura muito parecida com a nossa, muito parecida com o que a gente está vivendo hoje, de forma digna do Evangelho, como um seguidor de Jesus faria. Como que nós vamos exercer a nossa cidadania de maneira digna do Evangelho. E aí, eu quero ver com você todo esse arranjo do texto de Filipenses 2, 1 a 5, né? E aí eu vou mudar a estrutura do texto para ficar mais fácil para você como que realmente Paulo está querendo chamar a nossa atenção. Percebam que no início, né, a gente tem Paulo dizendo assim: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, ou alguma profunda afeição e compaixão, completem minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Percebam, vai aparecer uma figura em algum lugar aqui na tela, né? Percebam como que isso é arranjado. Olha Paulo usando os dois verbos. Só um detalhe, eu estou usando nessa mensagem a nova versão internacional, porque o texto é mais parecido com o original e fica mais fácil de eu perceber toda essa estruturação, tá? Então, olha só, Paulo usa o verbo ter 2 vezes e ele organiza, a gente chama de pares, né, do que ele está querendo falar. E eu quero chamar a sua atenção para o seguinte: a primeira parte é onde ele diz: se por estarmos em Cristo a gente tem alguma motivação, alguma exortação de amor, comunhão no Espírito, profunda afeição e compaixão, todos esses termos, todos esses valores aqui têm a ver com uma vida de espiritualidade ou uma vida com Deus, não é? Mas o que Paulo está querendo chamar a atenção, a gente não pode perder isso de mente, é a cultura da qual aquela igreja estava imersa e os problemas que eles estavam enfrentando. Então, o que Paulo está querendo dizer é que tudo isso pode ser vivido de uma maneira extremamente egoísta. Eu posso viver esses valores cristãos de uma forma individualista, de forma egoísta, com ações individuais. Não é? Eu posso viver no Espírito, querer exortar alguém, ou querer ter uma profunda compaixão, mas a partir dos meus interesses, a partir do meu ponto de vista. E Paulo justamente está chamando a atenção de que o jeito de viver a nossa cidadania de forma digna é justamente o contrário. É viver esses valores dentro do contexto comunitário, em convergência. Então percebam a segunda parte do texto, o que ele diz: o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Ou seja, tudo isso converge. Paulo está chamando atenção para aquela cultura que é extremamente individualista e egoísta. Para combater tudo isso, vivam dessa maneira, viva dessa forma
convergente, né? Exerçam essa sua cidadania justamente se esforçando para ser um só corpo, cujo cabeça é Jesus. Se a gente quer viver de uma forma diferente dessa cultura, desse caos que a gente está vendo, dessa polarização que a gente está vendo, não é a filosofia, os posicionamentos da direita que são o Senhor. Não é filosofia e posicionamento de esquerda que é Senhor. Não é Bolsonaro que é Senhor. Não é Estados Unidos que é Senhor. Não é a saúde que é Senhor. Não é a economia que é Senhor. Não é você que é o Senhor da sua vida. Jesus é o Senhor. E viver Jesus é o Senhor. Jesus nunca trabalhou individualmente. Ele sempre trabalhou com o povo. A ideia de Deus foi sempre trabalhar uma comunidade de pessoas. Então, o segredo da forma digna do Evangelho, de se viver uma cidadania nessa cultura que a gente está vendo, que é muito parecida com a nossa, é olhar para a convergência e como que de fato Jesus nos chama para viver essa união e essa comunhão. E como que é a forma de eu colocar isso em prática, né? Percebam ali o termo atitude, né? Atitude, a motivação, o mesmo modo de pensar, o amor é o mesmo, o espírito é o mesmo, e profunda afeição e compaixão como uma atitude. E a gente confunde, né? Às vezes afeição e compaixão com sentimento, um sentimento positivo em relação a alguém, mas não, amar ou ter afeição e compaixão é uma atitude para com o outro. Então, qual é a atitude que eu tenho que ter? Como que eu coloco isso em prática? E a resposta é o Filipenses 2, 3 e 4. Não façam nada por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. O que é ambição egoísta, gente? Ambição egoísta é colocar apenas os nossos interesses em primeiro plano, ou que as minhas atitudes são movidas somente pelos meus interesses. Quando tem gente por aí andando para lá e para cá sem máscara, essa pessoa está vivendo com ambição egoísta. Quando a gente não respeita o isolamento, não pensa no que isso pode gerar para o outro, tanto de às vezes eu contaminar o outro, quanto o exemplo que eu estou dando para o outro me ver andando para lá e para cá. Eu estou vivendo de uma forma egoísta, buscando os meus interesses. Quando eu não fecho o meu comércio, porque eu quero ganhar o meu dinheiro sem considerar o que vai causar para os vizinhos ou para os meus consumidores, eu estou vivendo a partir de uma ambição egoísta. Quando eu não considero que aquele meu irmão que tem um comércio, ele precisa abrir, porque senão a família dele vai passar necessidade, ele vai ter que trabalhar, eu também estou agindo por ambição egoísta. A grande questão é considerar os outros, não só viver a vida através do meu ponto de vista e dos meus próprios interesses, né? E mais uma vez, gente, o problema desse coronavírus não é um problema só biológico, ele é um problema social, né? A taxa de mortalidade do coronavírus é muito baixa, sim. O problema é o contágio. Por quê? Porque vai lotar os hospitais. Por isso que a gente fica em casa. A gente não quer que lote os hospitais. Então a gente tem que entender que, por exemplo, essa questão que a gente está vivendo, a gente precisa considerar o bem coletivo, não só os nossos interesses, não só o tão cansado que eu estou de ficar dentro de casa, o quão estressado que eu estou de ficar em isolamento. A gente precisa entender que isso é uma ação em prol de todo um coletivo. E eu não devo fazer as coisas por vaidade. E vaidade, se eu for traduzir a grosso modo, vaidade é uma glória vazia, ou é receber glória por aquilo que não tem valor, né? E aí a gente quer, por exemplo, sustentar a economia, né? E aí, em nome disso, a gente não quer parecer bobo de ficar em casa. Que bobo, aqui não tem nada, tá tranquilo aqui em São João. Pode sair, pode fazer comércio. Porque eu não quero ser
imagina você vai ficar em casa, que bobagem, não. Ou seja, glória daquilo que é vazio, né? Não vale a pena colocar em risco a vida de outras pessoas por esses motivos, né? E aí Paulo vai dar um exemplo disso para a gente, né? A atitude é essa, as atitudes que temos que ter é essa. Como? Tendo a mesma atitude que Jesus teve, e a gente vê no versículo 5, né? E isso o texto que vem logo a seguida é um hino da cristandade, né? A respeito de um movimento de Jesus e como que Jesus faz as coisas convergir em si mesmo. E aí quero chamar a sua atenção para o seguinte, vamos dar uma olhada naquele gráfico da mensagem do pastor Ricardo mais uma vez, não é? Olha só como Jesus faz as coisas convergir em si mesmo, porque quando eu deixo de olhar para as questões de forma polarizada, mas eu olho como Jesus fez, olha só, Jesus defendia as minorias, não é? Ele curou os leprosos, né? Ele teve cuidado com os mais pobres, os cegos, né? Aqueles que tinham essas doenças que a sociedade os excluía. Da mesma maneira que Jesus viveu uma vida completamente moral, cumprindo todas as exigências morais da lei, exercendo em si mesmo a justiça de Deus, a justiça do reino de Deus. Ou seja, se a gente quer um exemplo maior de justiça, a vida de Jesus aponta para isso. Colocando o quê? Todo mundo em ordem. A vida, o ministério de Jesus é algo ordenado, não é caótico. Pelo contrário, Jesus vem colocar ordem no caos. Percebam, querido, que em Jesus, se Jesus é colocado no centro da nossa vida, no centro do nosso diálogo, no centro das nossas conversas, no centro das nossas expectativas, ele converge as pessoas, ele não afasta as pessoas. E aí, quero trazer um ponto do texto que é super importante e tem no vídeo que a Fran compartilhou com a gente, do pastor Francis Chan, que é excelente, né? Lá no capítulo 1, o Paulo vai dizer, né? Quer eu vá encontrar com vocês, ou quer eu só ouça, que eu fique sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. A forma digna de se viver a nossa cidadania é não entrar nessa polarização, não cair nas ciladas da cultura, do individualismo, das intrigas, do poder, daquela questão de competitividade, de querer ter razão em tudo e defender o meu lado, o meu candidato. O estilo de vida do discípulo de Jesus que confronta, por exemplo, os ídolos da cultura, não é? da individualidade, dessa luta pelo poder, das intrigas, essa competitividade descabida, tem que apontar para Jesus. E Jesus converge todas as coisas nele e na nossa forma de viver em comunidade. E aí a gente tem no Evangelho de João aquela conversa de Jesus com os discípulos na última ceia, onde ele diz assim: a minha oração, Pai, João 17, 20 e 21, a minha oração não é apenas por eles, não é por esses discípulos, mas eu rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como Tu está em mim e eu em Ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Percebam, queridos, e o foco dessa fala de Jesus que eu quero trazer para você nesse momento é que eles sejam um, como Tu estás em mim. Que eles sejam um, como nós somos um. Percebam, queridos, o nosso esforço para permanecermos unidos, convergentes, trabalhando unidos, né? Para que a nossa vida, mesmo distantes socialmente, mas para que as nossas atitudes, para que as nossas ações, para que as nossas falas, para que tudo que a gente viva seja de uma forma convergente,
para que a nossa união, para que a nossa forma de viver seja como a união que de Jesus tem com o Pai. E quando vivemos assim, nessa união, nessa convergência, as pessoas irão crer que realmente Deus enviou Jesus. Tem mais uma parte importantíssima dessa mensagem que eu não quero aprofundar, mas Paulo diz lá no começo, né? Aí eles vão entender o julgamento de Deus, o quanto que eles estão condenando a si mesmo pelo estilo de vida e nós não. Então, é super importante para o mundo entender que a gente vai prestar contas para Deus e a nossa vida em união, não em polos, em união, em convergência, nos esforçando para ter realmente essa unidade de pensamento, essa união no espírito, para que a gente viva realmente né? Assim como Jesus é com o Pai. A igreja geralmente é chamada de corpo de Jesus. É uma coisa só, não é? O Gui compartilhou esse vídeo no grupo da igreja. Jesus e a igreja é um só. Então a gente deveria funcionar como uma coisa só, não desassociada, né? Realmente nos esforçando para que haja convergência, para que creiam que Deus enviou a Jesus. E Jesus veio dar a sua vida por nós. No hino que Paulo registra lá na carta de Filipenses, que é belíssimo, né? Ele mostra para nós como é que é a atitude de Jesus. Ele exemplifica como deve ser a nossa atitude, assim como a de Jesus. Que Jesus esvaziou-se da sua glória, ele humilhou-se, assumindo a posição de um servo, e como servo foi obediente até a morte, e morte de cruz. E no tempo propício, Deus o exaltou. Deus é que trouxe Jesus acima de todos os nomes pelo que ele fez, dando a sua vida em alto sacrifício para resgatar toda a humanidade. Que a nossa atitude, queridos, seja realmente como a de Jesus, né? Que nosso esforço, e isso deve ser um esforço mesmo, seja para que nós sejamos unidos, convergentes, né? Para que a gente busque como um todo, como um corpo, como uma comunidade, não os nossos próprios interesses, mas o interesse dos outros. Percebam como é importante a nossa vida em comunidade para entender que eu não devo me preocupar só com os meus interesses, mas eu tenho que considerar o interesse dos outros também. Nesse momento de pandemia, ainda mais os outros que estão ao meu redor, minha vizinhança, minha sociedade, minha cidade, meu país. Nossa atitude como seguidores de Jesus seja realmente essa, né? O amor de Deus por nós, pela humanidade, ele não é um sentimento, ele é uma atitude, né? Deus tanto nos amou que ele deu o Filho por nós. Deus prova o seu amor enviando Jesus para morrer quando a gente ainda era rebelde com eles. Que o nosso amor uns pelos outros realmente seja essa atitude, essa mesma atitude de Jesus, né? De não considerar os nossos próprios interesses, mas sofrer o dano em prol do outro, em benefício do outro, sofrer o dano pelo outro, para que o outro realmente possa ser abençoado e dessa forma a nossa vida seja mais parecida com a vida de Jesus. Queridos, nesse tempo de polarização, Jesus é o Senhor, Jesus é a convergência das nossas expectativas, da nossa esperança, da nossa fé, e nós não podemos deixar que nada nos divida nessa hora, mas que nosso esforço aponte para isso, para essa unidade no Espírito, unidade em amor, para que as nossas atitudes sejam de cuidado, de compaixão, não como ações isoladas, egoístas, sozinhas, individualistas, não, mas para que nós, como realmente um povo, como um corpo, como igreja, mesmo não estando reunida no prédio, mas para que nós, como igreja, como templo onde Deus habita, possamos viver essa nossa cidadania de modo digno do Evangelho, não deixando essa polarização nos afetar, mas
convergir os nossos esforços para vivermos essa unidade, essa união, essa comunhão, para que o mundo creia em Jesus. O mundo creia que Deus enviou Jesus para dar a sua vida, para nos resgatar e para nos reconciliar com esse Deus maravilhoso. Amém? Amém. Pai, nós queremos nos colocar diante da Tua presença e pedir, Deus, para que o Teu Santo Espírito, que habita em nós, realmente nos ajude a nos esforçar por manter essa unidade, manter essa forma de viver e de pensar que seja convergente, que a gente não se deixe levar pelas divisões e polarizações que têm dividido as pessoas, dividido famílias. Que a gente não, o Senhor não permita que a gente saia por aí, muitas vezes fazendo coisas do reino, numa ação individualista e egoísta, mas que a gente aprenda, Deus, a viver realmente essa unidade, essa comunhão, para que a nossa vida realmente seja o que o Senhor orou, para que nós sejamos um, assim como o Senhor é com o Pai, para que todos creiam que Deus o enviou. Deus, mais uma vez, nós clamamos misericórdia pelo nosso país, tantas vidas, ó Pai, por causa da Covid. A gente pede para que os líderes tenham sabedoria, para que a gente consiga também suportar esse tempo de isolamento e viver com sabedoria, para que o sistema de saúde não entre em colapso, para que essa doença não se espalhe de uma maneira muito rápida e a gente não consiga ter atendimento para aqueles doentes que estiverem necessitando de cuidados mais intensivos. Tem misericórdia de nós, ó Deus, derrama a sua boa graça e a sua misericórdia sobre nós para que a gente possa passar por isso dessa maneira. Dá também a nós coragem e ousadia de viver essa unidade em prol do outro, em benefício do outro, sem considerar realmente os nossos próprios interesses, para que o mundo creia no Senhor, creia na Tua bondade, creia no Teu bom e maravilhoso caráter, ó Deus. Enquanto isso, a gente pede para que o Senhor nos fortaleça, para que a gente consiga ficar realmente isolados nesse tempo, até que as coisas estejam um pouco mais calmas em relação ao número de casos, ao número de mortes, para que vidas sejam poupadas, Deus. Esse é o nosso desejo. E a gente pede mais uma vez que o Senhor nos ajude a sermos igrejas, mesmo longe fisicamente uns dos outros, mas sendo a Tua presença viva para aqueles que precisam de nós, mostrando aí o nosso esforço para que a gente possa funcionar como um corpo bem ajustado, para que Jesus seja glorificado em tudo quanto a gente fizer. Essa é a nossa oração e a gente faz ela em nome de Jesus. Amém. Queridos, que o amor desse Deus Pai grandioso, graça de Jesus e a presença deles através do Espírito Santo estejam com todos vocês, estejam em nós, gerando essa união, gerando essa comunhão, gerando essa unidade no Espírito. Nós, vocês, toda a Igreja de Jesus espalhada pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Da multidão dos que creram, era só o coração e a alma, uma somente, uma semente, somente uma esperança brotando dentro da gente. Nosso era o pão cada dia, nosso era o vinho, santa folia, o que se parte, reparte a própria vida. Galho ligado à parreira, vida em comum verdadeira. Milagres de
coração e alma, muita alegria, singela vida. Na simpatia de todos, nasce a igreja de novo, povo de Deus, sal e luz para todos os povos. Querida, aproveita esse tempo que a gente está tendo para entrar em contato com alguém da nossa comunidade. Pega o contato lá no grupo do WhatsApp, pega sua agenda, liga, pergunta como está, se está precisando de alguma coisa. Seja apoio aí nesse momento de isolamento que a gente tem, ok? A gente está longe fisicamente, mas unidos por um só Espírito, sendo igreja mesmo sem um prédio, e a gente pode fazer isso nesse instante, ligando e dando uma boa semana aí para os nossos queridos. Deus te abençoe. Até semana que vem.